É isso aí, vaqueiros e vaqueiras. Agora vamos prestar muita atenção. O Dr. Márcio Podolan vai explicar para a gente a parte dentária da equinocultura, principalmente para esse início de ano, para os potros que estão iniciando o doma e aqueles que estão entrando em treinamento, que vai ser um ano muito corrido aí, de bastante prova. Dá uma olhadinha. Olá, amigos do programa Cavalo e Companhia. Estamos mais uma vez aqui hoje para conversarmos com vocês sobre o tema odontologia equina. O Dr. Nilson Ricardes me pediu para falar sobre um tema que fosse útil nesse início de ano, na criação dos cavalos, e escolhemos novamente a odontologia pela sua importância nessa fase inicial, onde os animais são colocados à doma ou treinamento de provas. Muito bem. A gente também nota no nosso dia a dia as dúvidas que os clientes têm a esse respeito, então vamos elucidá-las de forma que o indivíduo entenda o porquê desse processo de tratamento dentário nessa fase. Já em outros programas explicamos sobre fisiologia dentária, o funcionamento mastigatório do cavalo, e hoje vou enfatizar 4 pontos importantes que se encaixam nessa fase inicial de doma ou treinamento. São 4 condições, que são as pontas dentárias, que são pontas de esmalte, que ocorrem aqui nessa região lateral da mandíbula, os dentes de lobo, a travagem e as trocas dentárias. Muito bem. Vamos começar com as trocas dentárias, que elas têm bastante importância porque acontecem justamente entre os 2 anos e meio e 5 anos. O animal troca os 3 primeiros pré-molares e todos os incisivos. Então essa fase é uma fase complicada porque se essa capa, a gente chama de capa dentária, essa pequena porção dentária que é um dente de leite, a gente chama de capa dentária. Isso não é um dente convencional nesse momento, é claro, porque é um dente de leite. Mas se vocês lembram quando vocês eram pequenos e trocaram os seus dentes, você lembra que o dente de leite era uma capinha, né? Então você amarrava a linha, arrancava, às vezes era difícil de tirar porque ele fica agarrado às beiradas e à gengiva. Mas isso acontece também com o cavalo. À medida que o dente definitivo vem erupcionando na base do dente de leite, ele solta uma enzima que vem digerindo esse dente e ele se torna essa pequena capinha. Essa é uma capa, lógico, de pré-molar, é uma capa grande, e demonstra, os indivíduos que estão acostumados com a criação de cavalo encontram isso no coxo de forma natural. Se isso não troca no animal, acontecem desvios dentro dessa linha de oclusão que trazem um desconforto muito grande no animal e fazem com que o animal tenha uma amplitude de mastigação dificultada. Ele precisa desse movimento mastigatório para que ele tenha eficiência na sua nutrição. As trocas acontecem entre 2 anos e meio e 5 anos, como eu expliquei, e existe uma certa concomitância entre a troca dos incisivos e a troca dos pré-molares. Ou seja, conforme vai trocando de dentro para fora os incisivos, também acontece a troca dos pré-molares. Ok? Então, essa fase é extremamente importante, a manutenção dentária, porque se você tiver um animal em treinamento, se você tiver um animal no início de doma e ele tiver uma impactação de capa, dificilmente ele vai ter um comportamento adequado conforme você deseja no uso das ferramentas de condução, rédea, abridão. Então, essa é uma das condições. A segunda seria o dente de lobo. O dente de lobo é muito falado. Para animais de campo, onde você não usa nenhum tipo de ferramenta, como bridão e freio, ele não atrapalha, mas para animais que se usa para competição, rédea e tudo mais, esse dente causa um extremo desconforto. Eu vou mostrar para vocês onde ele fica. Esse dente fica exatamente aqui, na frente do segundo premolar. Ele é considerado o primeiro premolar. É um dente resquicial
provavelmente devia ser uma presa nos tempos pré-históricos do cavalo, e ele fica numa localização importante, justamente onde encaixa a embocadura, o freio, o bridão. Então, quando ele tem essa condição, o animal tem um desconforto muito grande, então esses dentes precisam ser extraídos. Da mesma forma que na extração desse dente, o veterinário dentista também faz um ajuste de embocadura, que a gente chama de bit seat, ou assento do freio. É uma pequena angulação que se faz nos segundos pré-molares, na forma de um bico de papagaio invertido, de forma que a ferramenta encaixa e se apoia nos dentes, sem machucar o animal. Então, o que a gente percebe e escuta dos treinadores que fazem os tratamentos nessa época, justamente é o conforto que o animal apresenta. Eu sempre comento que, com os proprietários, que não existe genética que faça o animal ter um comportamento adequado na rédea se o animal não tem conforto na boca, né? Uma outra coisa que o pessoal comenta é sobre a travagem. A travagem é um aumento de volume do palato superior nesta região, né? Quem está acostumado a lidar com o cavalo sabe, o palato aumenta de forma a ficar, inclusive, mais alto que os próprios dentes, né? Muita gente corta, queima, porém é importante entender que isso não é uma causa, é uma consequência de algum problema oral no cavalo. Ou seja, qualquer problema dentário, qualquer batida ou machucadura que leve o animal a ter algum pequeno edema dentro da cavidade oral, faz com que esse líquido desça para a parte mais baixa por conta da gravidade. Como o animal pasta com a cabeça baixa, esse líquido tende a descer e formar um aumento de volume no palato superior. Por que não faz mal ao animal? Por quê? Porque não tem calor, não tem dor e não tem rubor, é apenas um aumento de volume. Então, com essas condições, a manutenção dentária adequada feita na hora certa, você vai ter um cavalo preparado para você colocar na doma ou preparado para você colocar em treinamento, de forma que ele vai ter um comportamento adequado conforme você deseja. Então, sendo assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Nilson Ricartes e a sua equipe e deixar para vocês aqui mais essa dica veterinária. Muito obrigado. Parabéns, doutor Márcio Podolan, sempre aqui auxiliando e trazendo a sua dica veterinária para o Cavalo e Companhia. Tá esperando eu falar, né, Voi? Voltamos a galope!